olha, a coisa tá ficando feia para o Carlos Bolsonaro e vai ficar ainda pior. Além do presidente da CPMI das fake news dizer que vai prendê-lo, hoje vem a notícia de que o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu dois inquéritos contra ele. E ele está sendo investigado, então, por funcionários fantasmas. Mas primeiro, se você quer ver o Carlos Bolsonaro preso, curte o vídeo e se inscreve no canal. Vamos ver quantas curtidas vai ter o vídeo e quantas pessoas querem ver o Carlos Bolsonaro preso. Agora vamos falar dele. Primeiro, o presidente da CPI, das fake news, CPMI, senadores e deputados das fake news, falou que vai convocar o Carlos Bolsonaro. A relatora confirmou hoje de manhã que ela vai convocar o Carlos Bolsonaro e o presidente da CPMI disse que se ele não for, é voz de prisão e que se ele for, vai perguntar diretamente a ele: você usou fake news durante a eleição? E que se ele mentir, vai ser dada a voz de prisão ao Carlos Bolsonaro. Para quem não sabe, uma CPMI tem prerrogativa de prender qualquer um. E o Carlos Bolsonaro, mesmo se não tivesse essa prerrogativa, ele não tem foro privilegiado, ele pode ser preso a qualquer momento. Então, o fato de que o Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando é um péssimo indício para ele. E isso explica, talvez, por que ele pediu licença. Muita gente está dizendo, ele vai fugir do país, vai fugir do país. Bom, eu não sei e eu acho que não, mas agora um juizinho de primeira instância pode decretar a prisão dele a qualquer momento. A qualquer momento, porque ele não tem foro privilegiado. No caso do Flávio, o Flávio Bolsonaro foi investigado com relação a dados que foram extraídos pelo COAF, obtidos pelo COAF. E aí o Toffoli paralisou a investigação, não só do Flávio, mas de todo mundo que teve investigação, que iniciou a partir de dados obtidos pelo COAF. Ok. No caso do Carlos é diferente. O caso do Carlos, o buraco é bem mais embaixo. Foi uma reportagem da revista Época. A Época foi lá e viu que o Carlos Bolsonaro empregou sete ex-parentes da ex-mulher do Bolsonaro. Não é a mãe dele, mas a outra ex-mulher. Quando o Bolsonaro morava com a mãe do Carlos, o Bolsonaro traiu a mãe do Carlos com essa outra mulher. E o Carlos passou a empregar 7 ex-parentes nos anos seguintes dela. Aí isso é bem suspeito. Por quê? Porque a revista Época foi nessas pessoas e perguntou: você já trabalhou com o Carlos Bolsonaro? E 2 deles disseram: não estou sabendo disso. Eu ganhei dinheiro? Então, tudo indica, tudo leva a crer que eles nem sequer avisaram a esses parentes. É cunhado, ex-cunhado, primo, esposa do primo da madrasta do Carlos Bolsonaro, do Flávio do Eduardo, ex-madrasta no caso. Ela é mãe do outro filho do Bolsonaro, do que ainda não está na política, Renan. Pois bem, o que parece é que eles usavam nomes, documentos de parentes dela, ingressavam com esses dados na Câmara de Vereadores e alguns deles também trabalhavam na Câmara de Deputados pro Jair e pro Eduardo Bolsonaro, trabalhavam pro Flávio também, trabalhavam para todos eles. E que o que parece é que eles pegavam os dados dessas pessoas, os dados delas, sem que elas saibam, e eles ingressavam ali, agora essa pessoa está aqui trabalhando para o Carlos ganhando 9 mil. Tinha uma mulher que ganhava 9 mil por mês, ela chegou a ganhar 17 mil por mês. E ela, quando procurada pela revista, falou: não, eu nunca trabalhei com o Carlos. Veja bem, se essa pessoa tivesse no esquema, ela ia negar. Ela ia falar: sim, trabalhei. Ela ia negar que é corrupção, que é crime. Mas o que ela fez? Ela negou que trabalhou. Falou: não, nunca trabalhei. Como você nunca trabalhou, se você estava ali na Câmara de Vereadores ganhando 17 mil por mês? Ela ganhou 9 mil por mês por muitos anos e chegou a 17. Pois bem, se ela não sabia, quer dizer que 100% desse dinheiro ia para alguém que não era ela. Para quem? Só pode ir para o Carlos Bolsonaro ou para a ex-madrasta dele. Mas, a partir do Carlos Bolsonaro, quem comete o crime é ele, porque ele é o vereador, é ele que faz indicação, não importa. No caso do Flávio Bolsonaro, ele dizia: é o Queiroz que faz indicação. Não importa, você é o responsável, porque quem tem voto é você. Ninguém votou no Queiroz, por exemplo, para o Queiroz escolher as parentes dele para serem assessoras. Não, quem tem voto era o Flávio, então o culpado no caso, se provado o crime, é o Flávio. No caso do Carlos Bolsonaro, a mesma coisa. Ele não pode culpar um terceiro, dizer: não, foi o chefe do gabinete. Não pode. Inclusive, um dos suspeitos, que é um primo da ex-madrasta dele, da ex-mulher do Jair, ele era chefe de gabinete, mas ele nunca apareceu para trabalhar, ele nem sequer tirou o crachá.
Esses 7 parentes não tinham nem sequer crachá. Então quem vai trabalhar, na primeira vez que vai, no dia da posse, vai lá e pega um crachá. Eles não pegaram o crachá porque eles não foram, nunca apareceram para trabalhar. E todos eles tinham empregos em lugares diferentes, em cidades diferentes do Rio de Janeiro. Tinha uma que cursava faculdade em um lugar diferente. Então são vários indícios. Não é difícil que um juiz, é só um juiz querer. E, gente, não pensa que o Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro, que a família Bolsonaro, que eles aparelharam toda a justiça, toda a Polícia Federal e todo mundo em 8 meses. Não, eles aparelharam algumas poucas pessoas, volta. Precisa de um juizinho que não gosta do Bolsonaro ou que tem negócio com alguém do PMDB ou com alguém que não gosta do Bolsonaro para ir decretar a prisão do Carlos Bolsonaro porque ele não tem foro privilegiado. Esse é o maior problema dele e talvez seja por isso que ele pediu licença da Câmara dos Vereadores. Talvez ele esteja tentando apagar as provas, talvez ele esteja realmente resolvendo problemas pessoais ou talvez ele esteja preocupado com as fake news, porque a gente tem que lembrar que a CPI das fake news ela é retroativa, ela vai falar das eleições de 2018, ela vai falar sobre como o Bolsonaro influenciou as eleições com fake news e todo mundo sabe que quem coordenava isso, talvez não durante a eleição, mas quem coordena essas fake news é o Carlos Bolsonaro. Todo mundo sabe que a pessoa na família Bolsonaro mais ligada a fake news é o Carlos Bolsonaro. Inclusive quando teve o tal do pavão misterioso, lembram? Um perfil que foi criado para falar mal do Glenn Greenwald e da Intercept Brasil quando saiu a Vaza Jato. Pavão misterioso, todo mundo sabe, tava na cara que era o Flávio Bolsonaro, tava na cara, e era só mentira ali, dali era tudo fake, inclusive ele cometeu crime de falsidade ideológica porque ele comprou um chip no celular de um jornalista do The Intercept, e aí quando foram ver aquele número de telefone estava registrado no Twitter do tal Pavão misterioso, então ele não se deu nem o trabalho de comprar 2 chips de telefone, ele usou um, registrou no nome de um jornalista do Intercept, que é crime, e aí ele usou a mesma conta para o Twitter. Os envolvidos, as vítimas dessa difamação do Pavão misterioso, que é o Glenn Greenwald, Marcelo Freixo, Jean Willis, já avisaram a Polícia Federal do Sérgio Moro, ou seja, que está investigando. Porém, o Sérgio Moro não manda em toda a Polícia Federal, nem o Bolsonaro manda em toda a Polícia Federal, a Polícia Federal está amazona, isso só prova que eles não conseguem aparelhar tudo, não conseguem. O Bolsonaro muda a chefia aqui, muda a chefia ali, mas está uma briga interna desgraçada, porque não tem como aparelhar tudo. Tem muita gente que não é bolsonarista, tem muita gente que era bolsonarista, se arrependeu, tem muita gente que simplesmente acreditava que ele era contra a corrupção, pode ter votado nele, e agora viu que não é, e que se revolta com isso. Os policiais federais são revoltados, os delegados são revoltados. Na justiça tem muita gente revoltada com o Bolsonaro. Então, é bem capaz que apareça um juiz de primeira instância, juizinho, vamos usar esse termo só para o Sérgio Moro, tá bom? Um juiz de primeira instância e prenda o filho do presidente porque há indícios fortíssimos. E se está rolando investigação, vai aparecer mais e mais e mais indícios. Se ele pegasse um juiz tipo Sérgio Moro, um juizinho tipo Sérgio Moro, já estaria preso. Porque o Sérgio Moro colocava ele assinava a prisão preventiva antes de qualquer coisa. Já assinava prisão preventiva, ainda mais sendo alguém de oposição, alguém do PT, se fosse alguém do PT, né, já estava preso. Sérgio Moro assinava, prende esse cara já, a gente não sabe, enquanto investiga já prende. Por isso era prisão preventiva, ele falava para a pessoa não ocultar as provas, mesmo que não tivesse prova nenhuma, mesmo que muitos deles fossem inocentados depois. É isso, o Carlos Bolsonaro tá ferrado, ele vai ter que falar na CPMI das fake news e o presidente, que é um coronel, já disse, eu vou perguntar para ele diretamente. E, gente, não pense que esse cara não vai ter coragem. Quando ele foi perguntado, assistiu a entrevista, ele riu. Ele falou, Aí a entrevistadora perguntou para ele, mas por que você está rindo? Ele falou, eu vou perguntar para ele diretamente. Senão ele vai preso. E, ele vai realmente preso. Porque o presidente da CPI, ele é coronel, e ele falou, eu vou mostrar que eu sou coronel. E quando eles convocam alguém, já querendo prender a pessoa, eles investigam e pegam as provas. Por isso que ele não vai ser convocado hoje ou amanhã, talvez nem semana que vem. Não, primeiro vão investigar, pegar as provas, documentar tudo que ele está mentindo. Está mentindo, está aqui. E vão deixar ali guardadinho. Aí faz a pergunta certa para ele cair em contradição. Caiu em contradição, mentiu, vai preso. Acabou.
Carlos, aí acabou, cai o governo, aí não tem o que dizer. A gente já pode lançar a hashtag delata Carlos Bolsonaro, porque aí o país vem abaixo. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Quer que o Carlos seja preso? Curte o vídeo. Quer que o Bolsonaro seja preso um dia? Curte o vídeo, porque esses bandidos, o lugar deles é na cadeia. Eles cometeram vários crimes e está aparecendo. Está só começando a aparecer. Falou.